Eu tenho muito medo, eu tenho muito medo de que essa coisa fuja do controle e a conversa do lugar de fala se torne um mecanismo de censura, de impedir que o outro fale. Isso a gente tem que tomar cuidado. Agora, eu respeito muito o espaço de fala, o lugar de fala, até porque quem hoje se rebela contra o excesso de domínio branco no lugar de fala, tem toda a razão, porque foi impedido de falar no passado, foi impedido de se expressar. Então essas pessoas precisam ser ouvidas e precisam ter o seu lugar de fala garantido. Agora, eu acho que o lugar de fala também as pessoas se credenciam, né? Eu acho que ao fazer uma pesquisa profunda, escrever um livro que toca num tema muito sensível, eu também me credencio a esse lugar de fala, respeitando as demais falas que estão sendo expressadas nesse momento sobre esse assunto. Eu sou um homem branco, mas eu acho que escravidão é assunto de todos nós brasileiros, independente de cor da pele. Aliás, eu acho que tentar dizer que escravidão é apenas assunto de afrodescendente é fugir da questão. Eu sou branco, descendente de imigrantes europeus, por que eu vou me preocupar com esse assunto? É excludente e é perigoso, porque quem fala isso também vai se opor a políticas públicas que procuram combater e enfrentar o legado da escravidão. Então acho que a escravidão também é assunto meu e eu tenho que me expressar, tenho que participar desse debate com todo respeito, com toda a objetividade que o assunto merece. Eu sou Laurentino Gomes, jornalista e escritor, autor de 1808, 1822, 1889 e estou lançando no Festival de História Diamantina o meu novo livro Escravidão, que é o primeiro volume de uma nova trilogia. A escravidão nem sempre foi sinônimo da pele negra, né? Isso é uma construção relativamente recente na história da humanidade. A escravidão sempre existiu, onde houve ser humano houve escravidão, na Babilônia, no Egito, na Grécia, em Roma, nos territórios islâmicos e também no Brasil antes da chegada dos portugueses e na Europa, antes da chegada, na África, antes da chegada dos europeus. A própria palavra escravo ou slave, eslavos do latim, vem de eslavo, povo branco de olhos azuis que era escravizado aos milhões no leste europeu e vendido no mar Mediterrâneo desde a época dos romanos. A novidade na escravidão africana está na sua dimensão, que é uma escala industrial, são 12,5 milhões de seres humanos que são arrancados de suas raízes, colocados à força dentro de navios negreiros, para vir trabalhar em lavouras de açúcar, mineração de ouro e diamante, lavouras de tabaco, de algodão, lavouras de café, ou seja, na produção dos primeiros commodities, os bens de consumo de massa na história da humanidade. O açúcar, por exemplo, era um bem muito precioso no século XIII, XIV, ao ponto de figurar como fortuna nos inventários pós-mortem de membros da nobreza. Aí, de repente, se torna um bem de consumo de massa. Como? Com mão de obra escrava. Então, esse assunto é muito importante para entender que escravidão nem sempre foi sinônimo da cor da pele. Mas no século XVI, XVII e XVIII, nasce também uma ideologia racista que procura associar o cativeiro à condição africana, como se os africanos fossem candidatos naturais à escravidão. Seriam selvagens, bárbaros, pagãos, praticantes de religiões demoníacas. Isso está até hoje no Brasil. Nós temos hoje, no século XXI, um fundamentalismo religioso evangélico no Brasil que tenta associar religiões de matriz africana a práticas demoníacas. Essa associação é racista e vem desde a época do Brasil colônia. Quando a gente fala de desigualdade social no Brasil, e este é o principal tema do Brasil do século XXI, é desigualdade social, nós estamos falando basicamente de legado da escravidão. Então eu acho que assim, é um assunto urgente. O Brasil empurrou isso com a barriga, fez a Lei Áurea, abandonou seus escravos e descendentes à própria sorte, mas só que o assunto não vai embora.
A escravidão, e isso explica também a tensão com que nós estamos tratando desse assunto hoje. Tanto quando a gente olha a militância na população afrodescendente, ou uma certa tentativa até de supremacia branca, repetindo discursos do século XVIII, XIX, é a tensão do legado da escravidão que estava no Brasil colonial e está no Brasil de hoje, e não adianta ignorar. Então, como é que a gente faz? Estuda, reflete, trata isso com respeito, com muita objetividade, porque é importantíssimo, senão nós não vamos construir o Brasil dos nossos sonhos. Eu acho que a escravidão é o assunto mais importante da história do Brasil. Assim, o Brasil foi construído por mão de obra escrava. Todos os nossos ciclos econômicos, toda a ocupação portuguesa do Brasil foi movida à mão de obra cativa, primeiro indígena, depois africana. E eu acho que se a gente quiser entender o Brasil, olhando para trás, tem que estudar principalmente a escravidão, porque a escravidão é o que costura tudo, todos os grandes eventos, todos os grandes personagens da história do Brasil. O alicerce dessa construção é a escravidão. Mas não é apenas um assunto de museu, de livro de história, né? A escravidão está presente na nossa realidade, porque existe um legado da escravidão que o Brasil nunca enfrentou, e que aparece, por exemplo, nos nossos indicadores sociais, que mostram um absurdo abismo de oportunidades entre a população descendente de colonos europeus, população branca, e a população afrodescendente, em todos os itens: renda, educação, saúde, moradia, segurança pública, tudo. Eu acho que o trabalho de jornalista, historiador, não é tão diferente quanto parece, né? Os jornalistas, eles testemunham, narram, tentam interpretar a história, uma história mais a sangue quente, enquanto ela está ocorrendo. O historiador faz isso com uma dimensão de tempo diferente, com mais método, com mais disciplina de pesquisa, com processo de validação e mesas de apreciação de dissertação de mestrado, tese de doutorado. Mas acho que no fundo, nós, jornalistas, historiadores, buscamos a mesma coisa, que é a verdade dos personagens, dos acontecimentos, dos eventos, ou seja, tentar entender o mundo que nos rodeia e explicar isso para as pessoas que nos ouvem. Então, eu acho que é até uma falsa tensão que se criou no Brasil, de que o jornalista não deveria escrever livro de história. Os jornalistas também são muito defensivos. Até um tempo atrás tinha uma lei no Brasil que tentava impedir profissionais de qualquer outra área escrever em jornais, por exemplo, revistas. Era uma defesa territorial, né, de uma atividade. Eu acho que felizmente isso está acabando, até porque eu acho que a tarefa de estudar e ensinar a história do Brasil é tão urgente que quem tiver alguma contribuição a dar deve se manifestar. Agora, fazendo isso com cuidado, com respeito às fontes. Eu, por exemplo, sempre procuro ficar muito atento às fontes validadas pela academia. Eu não saio reinventando a história do Brasil do zero, seria uma irresponsabilidade minha. Mas eu acho que quem fizer isso direito tem toda a prerrogativa de escrever sobre a história do Brasil, por que não, né? Thank you.